Ok, pessoal, chegamos então aqui à lição de segunda-feira dessa 10ª lição do segundo trimestre de 2018. Os Estados Unidos na profecia. O Ricardo então vai dar continuidade aqui, né? Vai colocar uma visão bem interessante de onde que surgiu essa ideia entre você interpretar um tempo literal ou interpretar como sendo profético. E depois o pastor Marcelo também vai responder aqui uma pergunta bastante interessante, né? Como você obedeceu politicamente correto e falar para o americano que o país dele é uma besta. Né? Complicado que tem de país. Então, vamos lá primeiro com os slides, fiquem ligados aí, aprenda um pouco mais sobre esses diversos pensamentos e interpretações sobre a profecia bíblica. Então vamos lá. Primeira coisa, para não ficar assim, meio só passando informações para vocês, né, no caso, eu já vou me posicionar. A gente já sabe que tem os literalistas, né? Aqueles que fazem aquela divisão entre um período, quando é dia literal e quando não é, daqueles períodos proféticos que a gente falou lá atrás, e aqueles que não são literalistas. Um problema que eu vejo nos literalistas, que eu ainda não consegui solucionar, e por isso que ainda não aceito muito, é o seguinte: quando a gente lê Daniel, e quando a gente vê o paralelismo profético, quando a gente vê o quiasma no Apocalipse, quando a gente vê o paralelismo do Apocalipse, que é um estilo literário profético, ele não casa com esse posicionamento de literalista. Ele não combina, ele quebra um pouco. Então, assim, existem algumas questões na língua portuguesa que podem até dar a impressão de que os literalistas estariam certos, mas é algo que tem que ser analisado com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de calma, porque a gente sabe muito bem, tem variantes textuais, tem hebraísmo, o Apocalipse foi escrito em grego, mas foi pensado em hebraico. Então, assim, não é tão fácil a gente só por impressões do idioma nativo, a gente tirar esse tipo de conclusão. A gente tem que olhar o estilo literário. E esses literalistas, por enquanto, ainda não conseguiram casar com esse estilo literário. Então agora eu vou trazer uma coordenada aqui para entender melhor essa questão de os Estados Unidos da profecia e como isso acontece profeticamente, notadamente com aqueles períodos proféticos. Aqui, ó, Clifford Goldstein. Necessariamente não estou dizendo que ele é um literalista, mas os literalistas eles se utilizam desta fórmula aqui que ele traz. Ó, ele foi criado como um judeu secular, mas tornou-se adventista do sétimo dia em 1980. Ele se tornou editor da lição de Escola Sabatina em 1999. E a fórmula que ele usa, que os literalistas se baseiam nela, é a seguinte: quando você encontra uma data, para você saber se ela é profética ou se ela é literal, você tem que ver o quê? Se a forma for comum, ela seria, dentro desse pensamento, literal. Se a forma for incomum, aí ela seria profética. Então vamos lá. Agora vamos entender aqui, ó, Apocalipse 13, 25. Vamos raciocinar agora como literalistas, tá? E adotando aquele parâmetro lá do Goldsmith. Clifford Goldstein. Vamos lá. Adotando aquela forma de pensar, aqui nós temos o quê? 42 meses. Ó. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi autoridade para agir durante 42 meses. Aqui nós teríamos então uma forma comum. Então aqui seria literal. Ocorre que o posicionamento tradicional é que aqui seria profético. Para o próximo. Aqui, a gente falou lá, aquele contexto lá é da besta que emerge da água. Então a água povos, então ela, no caso ali seria Roma. Agora vamos lá, Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Tá, essa daqui, no caso, é a besta que emerge da terra, por quê? A interpretação que é dada é o seguinte: é um lugar pouco povoado, em função do água, então seriam povos, línguas e nações, ela emerge da terra, ou seja, é um lugar pouco povoado, como era, no caso, os Estados Unidos da América, por ocasião da sua colonização. Agora vamos lá, aqui ó, não tem diferença. Daniel 7, 25, olha só. Ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos dos Altíssimos e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos, metade de um tempo. Daniel 7,
25. Nesse caso aqui, essa coordenada de tempo é uma coordenada incomum. Então seria profético. Então faria a conversão para anos. Então aqui não há diferença nenhuma. Daniel 7:25. Agora aqui há diferença de novo. Vamos de novo pensar como literalistas. Apocalipse 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. Aqui, vamos lembrar de novo, 1270 dias, aqui seria o quê? Aqui seria uma maneira comum ou incomum de se falar. É uma maneira comum. Então, para os literalistas, seriam 1270 dias literais. Agora, para a visão tradicional da Igreja Adventista, seriam dias proféticos. Aqui, novamente, agora Apocalipse 12:14. Novamente, não há diferença. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para ela, para que ele pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos, meio tempo, fora do alcance da serpente. Agora aqui, Apocalipse 12:14. No caso aqui, a mulher que ela vai para o deserto. Veja aqui novamente uma forma incomum. Então seria profético, tanto para os literalistas quanto para aqueles que não são literalistas. Uma coisa que eu note aqui, Apocalipse 12:14. E agora aqui, Apocalipse 12:16. Dentro dessa visão literalista, vocês podem notar aqui, esse primeiro quadro do começo do capítulo seriam dias literais. Então ele estaria lá na frente, depois da carta dominical. E no final do capítulo, aqui 12:6 e aqui 12:14, e no final do capítulo nós teríamos uma coordenada profética que já teria sido cumprida. Então aqui para os literalistas, ele começa o texto numa ordem diferente. Começa o capítulo falando do futuro e termina falando do passado. Na visão tradicional, não. Na visão tradicional aqui seria profético e aqui seria profético. Os dois já teriam se cumprido. E agora o Lúcio volta. Bom, e continuando aqui sobre os Estados Unidos na profecia, né, nós vamos fazer uma pergunta bastante interessante, né, que durante aqui a preparação, nos bastidores surgiu. Né, como que você vai pregar para um americano, né, falar que Estados Unidos faz parte de uma profecia, Estados Unidos é uma das bestas a do tua Apocalipse. nação é esse poder aí. E o americano, que é um dos países que tem a população mais patriota do mundo, né? Com bandeiras. Como que a gente faz isso, pastor? Interessante, né? Na nossa discussão também nós chegamos a essa conclusão. A direção divina nesse fato também. Você imagina se o movimento profético adventista, com o conhecimento desta verdade, as duas bestas, quem é uma, quem é a outra, surgisse, por exemplo, na Rússia. Olha só. Imagina um russo agora pregando para um americano, dizendo assim: o teu país é esse movimento aí, que vai se unir, é a besta, né? A gente fala brincando, mas enfim, é o poder que vai se unir com o papado e vai dominar o mundo, né? Oprimir o mundo, né? O americano não ia ouvir. Nunca. Eu ouvi o russo falando para ele. Exatamente. Então Deus levanta americanos. Por exemplo, nessa questão nós temos o livro O Grande Conflito. É um clássico, né? Notem, Ellen White, nesse livro, ela dá nome aos bois. É uma americana chamando a nação dela para essa grande verdade. Olha, o nosso governo vai fazer isso, vai se unir, né? Vai dar as mãos ao papado. Ela usa essa expressão. Numa época ainda que os Estados Unidos não era a grande potência. Exatamente. Então, você tem americanos pregando para americanos. Que legal. E fica mais fácil até do mundo aceitar, né? Com certeza. Porque quem chega a essa conclusão estudando a profecia são os americanos em primeiro lugar. E depois eles pregam para o mundo que o país deles é essa potência da profecia. Interessante isso, né? Porque senão a gente ia ver uma guerra étnica, né? Um país falando mal do outro. Não, aqui é americanos que saem, inclusive, né, nos tempos missionários, sim, né? Sim. Muitos americanos saindo da América, indo pregar o adventismo ao mundo. Muito legal. Muito legal mesmo. A sabedoria de Deus realmente é maior do que a nossa. Então estão aí as entrelinhas, né, de segunda-feira dos Estados Unidos da Profecia. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal se não é inscrito, acionar o sininho e também compartilhar na hashtag. Compartilha no WhatsApp. Então nos vemos nas próximas entrelinhas.